Capítulo 3. A pausa sagrada, descansando sob a árvore Bodhi. Na década de 1950, alguns pilotos altamente treinados da Força Aérea Americana receberam uma missão de vida ou morte: voar em altitudes nunca antes tentadas. Ultrapassando a atmosfera mais densa da Terra, descobriram, para o seu horror, que as leis normais da aerodinâmica não mais existiam. Como descreve Tom Wolfe em The Right Stuff, a coisa certa, abre aspas, um avião podia entrar em parafuso, como uma tigela de cereais num balcão de fórmica encerado, e aí começar a despencar, não girando e mergulhando, mas despencando, sem controle. Fecha aspas. A reação dos primeiros pilotos a enfrentar esse desafio foi tentar freneticamente estabilizar os aviões, aplicando uma correção após outra. Quanto mais furiosamente manipulavam os controles, mais o voo se descontrolava. Berrando desesperados para o controle terrestre, abre aspas, o que eu faço agora? Fecha aspas, mergulhavam para a morte. Esse trágico drama ocorreu diversas vezes até que um dos pilotos, Chuck Yeager, sem querer, chegou a uma solução. Quando seu avião começou a tombar, Yeager foi lançado violentamente no interior da cabine e nocauteado. Inconsciente, despencou rumo ao solo. 11 quilômetros depois, o avião reencontrou na atmosfera mais densa do planeta, onde as estratégias padrão de navegação podiam ser implementadas. Yeager voltou a si, estabilizou o aparelho e aterrissou com segurança. Havia descoberto a única solução possível naquela situação desesperadora: não fazer nada. Retirar as mãos do controle. Essa solução era, nas palavras de Wolfe, a única opção que se tinha. Contrariava todos os treinamentos e até os instintos de sobrevivência básicos, mas funcionava. Na nossa vida, muitas vezes, nos vemos em situações que não conseguimos controlar, circunstâncias em que nenhuma das nossas estratégias habituais funciona. Impotentes e confusos, tentamos freneticamente controlar o que está acontecendo. Se nosso filho tira notas baixas na escola, fazemos uma ameaça após outra para que ele estude. Se alguém nos ofende, contra-atacamos rapidamente ou recuamos. Se cometemos um erro no trabalho, tentamos disfarçá-lo ou compensá-lo. Entramos em confronto ensaiando nervosamente e formulando estratégias. Quanto mais tememos o fracasso, mais nosso corpo e nossa mente atuam. Preenchemos nossos dias com movimentos contínuos. Planejamento mental, preocupação, conversa habitual, consertar, escrever, ajustar, telefonar, lanchar, descartar, comprar, olhar-nos no espelho. Como seria se no meio dessa atividade toda retirássemos as mãos dos controles conscientemente? Chuck Yeager teve que ficar inconsciente para interromper a compulsão por controle. E se intencionalmente parássemos com os cálculos mentais e a correria, e por 1 ou 2 minutos simplesmente observássemos o que acontece dentro de nós? Aprender a pausar é o primeiro passo na prática da aceitação radical. Uma pausa é uma suspensão da atividade, um momento de desligamento temporário, em que não perseguimos nenhuma meta.
Ao contrário dos pilotos desesperados, paramos de perguntar: o que eu faço agora? A pausa pode ocorrer em praticamente qualquer atividade e pode durar um instante, algumas horas ou períodos da vida. Podemos fazer uma pausa das nossas responsabilidades permanentes, sentando para meditar. Podemos parar no meio da meditação para soltar os pensamentos e refrescar nossa atenção à respiração. Podemos fazer uma pausa, quebrando a rotina para ir a um retiro, passar um tempo na natureza ou tirar um ano sabático. Podemos pausar nossa fala numa conversa, deixando de lado o que íamos dizer a fim de generosamente somente ouvir e estar com a outra pessoa. Podemos pausar quando nos sentimos subitamente emocionados, empolgados ou entristecidos, permitindo que os sentimentos perpassem nosso coração. Em uma pausa, simplesmente interrompemos o que estávamos fazendo, pensando, conversando, andando, escrevendo, planejando, temendo ou comendo, e ficamos plenamente presentes, atentos e geralmente parados. Você pode tentar agora. Pare de ler e fique aí sentado, fazendo coisa nenhuma, simplesmente observando o que está vivenciando. Uma pausa é por natureza limitada no tempo. Retomamos nossas atividades, mas o fazemos com mais presença e maior capacidade de fazer escolhas. Em uma pausa, antes de mergulharmos os dentes numa barra de chocolate, por exemplo, podemos reconhecer o frêmito empolgado da televisão e também uma nuvem de fundo de culpa e auto-julgamento. Podemos, então, optar por comer chocolate, saboreando plenamente as sensações do paladar, ou decidir deixá-lo de lado em lugar de comê-lo e sair para correr. Quando pausamos, não sabemos o que vai acontecer a seguir, mas ao interromper os nossos comportamentos habituais, abrimos-nos à possibilidade de novas e criativas formas de reagir às nossas carências e aos nossos temores. É tão interessante porque tem muitas vezes que a gente vai deitar e descansar, ou até mesmo pausar sem nenhuma atividade do tipo vou dormir, eu vou descansar, e que aparece uma culpa, um auto-julgamento, como se você não pudesse fazer nada, ficar sem fazer nada, simplesmente pausar, como se fosse errado estar nesse lugar de nada. Até porque nesse lugar de nada é quando começam a emergir a criatividade, começa a emergir tudo aquilo que existe em potencial, mas não tem tempo para existir. Continuando, claro que há ocasiões em que não é apropriado fazer uma pausa. Se nosso filho está correndo em direção a uma rua movimentada, não pausamos. Se alguém vai nos atacar, não ficamos parados, repousando no momento. Pelo contrário, achamos logo um meio de nos defender. Se estamos quase perdendo um voo, corremos para o portão de embarque. Mas a grande parte do nosso ritmo agitado e do controle habitual no cotidiano não serve à sobrevivência, muito menos ao nosso florescer. Eles surgem de uma ansiedade vaga de que tem algo errado ou faltando. Mesmo quando sentimos medo diante do fracasso real, da perda ou como os pilotos da Força Aérea da Morte, a tensão e o esforço instintivos costumam não adiantar nada ou ser tolos. Afastar as mãos do controle é pausar.
Afastar as mãos do controle e pausar é uma oportunidade de ver claramente as carências e os temores que estão nos impelindo. Durante a pausa, tomamos consciência de como a sensação de que algo está faltando ou está errado vive nos empurrando para o futuro, a caminho de outro lugar. Isso nos dá uma escolha fundamental de como reagir. Podemos continuar nossas tentativas fúteis de controlar nossa experiência ou podemos enfrentar nossa vulnerabilidade com a sabedoria da aceitação radical. Durante minha pausa no retiro do deserto, comecei a ver que estava completamente paralisada nas histórias e no sofrimento do transe. Ao ficar quieta no lugar e não me ocupar de outras atividades, encarei a vergonha e os temores de que vinha fugindo havia anos. Na verdade, pausar e aceitar a intensidade do meu sofrimento foi a única forma de conseguir me libertar do domínio do transe. Muitas vezes, o momento em que mais precisamos pausar é exatamente quando isso parece intolerável. Pausar no momento de raiva ou quando estamos imersos na tristeza ou repletos de desejo pode ser a última coisa que queremos fazer. Tal como os pilotos de grandes altitudes, soltar os controles parece ir contra os nossos instintos. Pode dar a sensação de queda livre. Não temos ideia do que vai acontecer. Temos medo de ser engolfados pela crueza da raiva, da dor ou do desejo. Porém, a aceitação radical não é possível sem nos abrirmos à experiência real do momento. Charlotte Joko Beck, escritora e professora do Zen, ensina que o segredo da vida espiritual é a capacidade de, abre aspas, retornar aquilo de que nos escondemos a vida toda, repousar na experiência corporal do momento presente, ainda que seja o sentimento de ser humilhado, de fracassar, do abandono, da injustiça, fecha aspas. Por meio da arte sagrada da pausa, desenvolvemos a capacidade de parar de nos escondermos, parar de fugir da experiência. Começamos a confiar em nossa inteligência natural, em nosso coração, naturalmente sábio, sem nossa capacidade de nos abrirmos ao que surge. Como o despertar de um sonho, no momento da pausa, nosso transe retrocede e a aceitação radical se torna possível. É profundamente angustiante pausar e não fazer nada e somente ficar com aquele sentimento. Mas é tão interessante porque sempre depois desse sentimento vem uma resposta. Ou não vem nada, simplesmente vem aquele silêncio e uma calma que toma conta da gente. Fugir aprofunda o transe. Conta a lenda que certo homem uma vez se assustou com a própria sombra e tentou fugir dela. Ele acreditava que se conseguisse deixá-la para trás, seria feliz. O homem ficou cada vez mais contrariado ao ver que, por mais rápido que corresse, nunca se livrava da sua sombra, recusando-se a desistir. Ele correu até cair morto de exaustão. Se ao menos tivesse se sentado para descansar, sua sombra teria desaparecido. Nossa sombra pessoal é composta por aquelas partes do nosso ser que nossa vivência nos fez ver como inaceitáveis. A família e a sociedade nos informam desde cedo quais qualidades da natureza humana são valorizadas e quais são desprezadas. Como queremos ser aceitos e amados, tentamos criar e apresentar um eu que atraia os outros e garanta nosso pertencimento.
Mas uma vez ou outra expressamos involuntariamente nossa agressividade, nossa carência, o nosso medo natural, partes de nossa constituição emocional que costumam ser tabus. E as pessoas importantes em nossas vidas reagem a isso. Seja ouvindo uma repreensão, seja ignorando, sofrendo uma rejeição traumática, em algum nível somos magoados e repelidos. A sombra se torna uma força em nossa psique, conforme exilamos regularmente as emoções que oferecem o risco de provocar rejeição a nós. Podemos soterrar e esquecer nossa empolgação pueril, ignorar nossa raiva até transformá-la em nódulos de tensão no nosso pescoço, encobrir nossos temores com autojulgamento e culpa incessantes. Nossa sombra tem raízes na vergonha e é alimentada pela sensação de deficiência intrínseca. Quanto mais falhos e detestáveis nos sentimentos, mais fugimos das garras da sombra. Mas quando corremos daquilo que tememos, alimentamos a escuridão interior. Sempre que rejeitamos uma parte do nosso ser, estamos confirmando para nós mesmos nossa indignidade fundamental. Por baixo de eu não deveria me irritar tanto, reside tem algo errado comigo se eu me irritar muito. Como se ficássemos presos em areia movediça, nossos esforços frenéticos por nos afastarmos da nossa insuficiência nos afundam ainda mais. Ao lutar para evitar a sombra, solidificamos nossa identidade como um terrível eu deficiente. Quando Laura me procurou para fazer terapia, seu método de se esconder da sombra quase destruíra seu casamento. Ela havia se tornado o que o seu marido Phil chamava de minha terrestre pronta para explodir a qualquer tropeço meu. Quando começaram a namorar, a sensibilidade e o jeito dramático de Laura os atraíram. Laura era enfermeira e Phil, assim como os pacientes dela, adorava seu toque reconfortante e a preocupação que ela demonstrava com seu bem-estar. Laura se divertia com Phil, gostava da inteligência, da presença, do espírito dele. Mas após alguns meses de casamento, a mente aguçada e o humor cáustico dele passaram a dar a Laura a sensação de que era uma arma apontada para ela. Quando Phil comentava sobre o jeito dela de dirigir ou de guardar a louça, Laura se sentia magoada e humilhada. Tudo dentro dela começava a degenerar na sensação de que era totalmente incompetente. Com frequência, sua raiva por estar sendo julgada chegava ao paroxismo e ela tinha uma explosão de raiva. Passar para o ataque era a estratégia padrão de Laura para fugir de sua sombra de vergonha. A intimidade já havia quase desaparecido do casamento. Eles mal conversavam. Phil, como advogado, era tão exímio com as palavras que conseguia fazer com que tudo parecesse culpa da esposa. Quando isso acontecia, Laura acabava berrando com ele e se afastando indignada. Na época em que me procurou, ela havia concluído que nem vale a pena tentar conversar com ele. Ele é o senhor racional e eu sempre saio perdendo. Na noite anterior à nossa primeira sessão, tinha acontecido algo que era típico da dinâmica deles. Laura tivera uma discussão acalorada naquele dia com a sua supervisora no hospital e havia abandonado o emprego. No jantar, enquanto contava a Phil o ocorrido, ele pareceu impaciente. Então o telefone tocou. Ele atendeu.
e foi para o escritório. Laura foi atrás dele e ficou na porta esperando. Depois de desligar, Phil ligou a TV. Laura o criticou com sarcasmo. Você está interessado em tudo quanto é notícia, menos nas minhas? Phil contra-atacou, irritado. Era o Nathan. Ele me ligou pedindo que eu visse uma coisa que está passando na Fox 5. Por que você tem que interpretar cada comportamento meu como uma falha pessoal? Se é isso que você vinha fazendo com sua supervisora, ela deve ter ficado contente por você ir embora. Com uma expressão furiosa e os olhos em chamas, Laura gritou. Eu sei o que você está pensando. Por que não digo logo? Phil, você ficaria feliz se eu fosse embora? É isso ou não é? Laura pegou um livro de direito na estante e o arremessou em direção à TV berrando. Você só quer se livrar de mim. Talvez consiga o que quer. O livro seguinte chegou ainda mais perto de atingi-lo na cabeça. Naquela noite, os dois dormiram em quartos separados mais uma vez. Durante a infância, Laura aprendeu a se defender de sua mãe instável e crítica. Elas podiam estar felizes juntas num minuto e no minuto seguinte a mãe a acusava de nunca arrumar o quarto ou de ficar horrível de franja. Quando chegou a adolescência, a mudança drástica nos hormônios e na química do corpo tornou impossível controlar a dor e a raiva de Laura. Quando a mãe a repreendia pelo seu modo de se vestir, por não ter postura, por escolher amigos fracassados, por não ser capaz de entrar para uma boa faculdade, Laura berrava de volta, xingava e passava a noite na casa de uma amiga. Passava o máximo de tempo fora de casa para evitar as constantes acusações da mãe de que ela não fazia nada direito. Quando estava em casa e elas discutiam, Laura ficava surpresa com a intensidade da própria raiva. Sentia-se como se houvesse dentro de si um demônio que, dada a chance, podia ferir e matar. Partir para o ataque se tornou seu modo de vida. Nas nossas primeiras sessões de terapia, Laura me contou que ficava na defensiva e se magoava fácil na maioria dos relacionamentos, com amigos, familiares, colegas de trabalho. Havia sempre um drama acontecendo em algum lugar. Se sentia que alguém a criticava, evitava essa pessoa ou tinha um ataque de raiva que esfriava o relacionamento, às vezes destruindo-o para sempre. Quando sua supervisora a chamou e fez perguntas incisivas sobre a tensão entre Laura e outra enfermeira no seu setor, Laura se defendeu com uma hostilidade manifesta. A supervisora sugeriu que ela se acalmasse para que pudessem ter uma conversa construtiva. E foi quando Laura se demitiu. Em todo tipo de situação, quando os sentimentos brutos de não ser boa o suficiente eram desencadeados, Laura era lançada de volta à infância. Quando era impotente e só o que podia fazer era se defender. Qualquer um de nós, quando o nosso ponto de insegurança ou mágoa específico é tocado, facilmente regride para a plenitude do transe. Nessa ocasião, parece não haver escolha para o que sentimos, pensamos, dizemos ou fazemos. Pelo contrário, entramos no piloto automático, reagindo de maneira habitual para nos defender, para encobrir a crueza de nossa dor. Como acontece em qualquer vício, os comportamentos com que tentamos afastar a dor apenas alimentam o sofrimento. Não, apenas nossas estratégias de fuga ampliam a sensação de que algo está errado conosco, como impedem que atentemos para as partes de nós que mais precisam de nossa atenção para a cura. Nas palavras de Jung, em um de seus grandes insights, as partes não enfrentadas e não sentidas de nossa psique são a fonte de todas as nossas neuroses e sofrimentos.
Os ataques de Laura a impediam de entrar em contato com a vergonha e a mágoa que sentia. Porém, essa defesa apenas fazia com que se sentisse ainda mais envergonhada por se descontrolar tanto. Presa em um círculo vicioso, quanto mais envergonhada se sentia, mais era levada a atacar a fim de se proteger e ocultar sua vergonha. Quando aprendemos a encarar e sentir o medo e a vergonha que habitualmente evitamos, começamos a despertar do transe. Nós nos libertamos para reagir às circunstâncias de modo a trazer a paz e a felicidade genuínas. Quando paramos de fugir, tornando-nos disponíveis à vida do momento. Siddhartha Gautama, aquele que viria a ser o Buda, era filho de um rei abastado que governava um belo reino aos pés do Himalaia. Quando ele nasceu, os conselheiros do rei previam que ou ele abandonaria o mundo e se tornaria um homem sagrado, ou seria um grande rei e governante. O pai de Siddhartha estava determinado a fazer com que o filho seguisse seus passos. Sabendo que ver a dor do mundo voltaria o príncipe para a busca espiritual, cercou-o de beleza física, riqueza e distrações constantes. Somente pessoas gentis e bonitas tinham permissão para cuidar dele. Claro que o projeto do rei de proteger o filho do sofrimento falhou. Segundo o relato tradicional, aos 29 anos, Siddhartha insistiu em fazer várias incursões fora das muralhas do palácio com seu Auringashana. Percebendo a intenção do filho, o rei ordenou que seus súditos se preparassem para o príncipe, limpando e embelezando as ruas e ocultando os doentes e pobres. Mas os deuses, vendo ali uma oportunidade de despertar Siddhartha, tinham outros planos. Apareceram para ele sob o aspecto de uma pessoa doente, uma pessoa velha e um cadáver. Quando Siddhartha percebeu que tal sofrimento era parte intrínseca de estar vivo, sua visão de mundo confortável foi abalada. Determinado a descobrir como os seres humanos poderiam encontrar a felicidade e a liberdade em face de tais sofrimentos, abandonou os palácios luxuosos, os pais, a esposa e o filho. Partindo nas trevas da noite, Siddhartha começou sua busca de verdades que libertassem seu coração e seu espírito. A maioria de nós passa anos tentando se enclausurar dentro dos muros do palácio. Vamos atrás do prazer e da segurança em que esperamos achar a felicidade duradoura. Mas por mais felizes que estejamos, a vida inevitavelmente nos surpreende com uma crise. Divórcio, morte de um ente querido, uma doença grave. Buscando evitar a dor e controlar nossas experiências, nos afastamos da intensidade dos nossos sentimentos, com frequência ignorando ou negando nossas necessidades físicas e emocionais genuínas. Como Siddhartha estava tão extasiado pelo prazer, de início o caminho da negação pareceu que levaria à liberdade. Ele se juntou a um grupo de ascetas e pôs-se a praticar a austeridade, privando-se de comida e sono, e seguindo rigorosas disciplinas de yoga. Após vários anos, Siddhartha viu-se emaciado e doente, mas não se aproximara da libertação espiritual que almejava. Abandonou os ascetas e dirigiu-se à margem de um rio próximo. Jazendo ali quase morto, Siddhartha exclamou: "Com certeza deve haver outro caminho para a iluminação." Ao fechar os olhos, veio-lhe uma lembrança semelhante a um sonho. Era a celebração anual da aradura da primavera e suas armas o haviam deixado repousando sob um jambo rosa
As suas amas o haviam deixado repousando sob um jambo rosa à margem de um campo. Sentada à sombra fresca da árvore, a criança observava os homens trabalhando, o suor escorrendo pelo rosto. Viu os bois puxando o arado com dificuldade. Na relva cortada e no solo recém-revolvido, viu insetos morrendo, seus ovos espalhados. A tristeza assomou em Siddhartha pelo sofrimento de todos os seres vivos. Na ternura de sua compaixão, Siddhartha se sentiu profundamente aberto. Erguendo o olhar, impressionou-se com o azul brilhante de um céu. Pássaros mergulhavam e ganhavam altura livre e graciosamente. O ar estava repleto da doce fragrância das flores de jambo. No fluxo e no sagrado mistério da vida havia lugar para a imensidão da alegria e da tristeza. Sentiu-se em plena paz. A lembrança deu a Siddhartha uma compreensão muito diferente do caminho para a libertação. Se uma criança nova e sem instrução conseguia provar a liberdade de maneira tão frágil e espontânea, então tal estado deve ser parte natural do ser humano. Talvez ele pudesse despertar cessando a luta e como fizera quando criança, enfrentando tudo na vida com uma presença suave e aberta. Quais condições haviam possibilitado aquela experiência infantil de presença profunda? Se olharmos nossa vida, veremos que tais momentos de presença ocorrem em ocasiões de quietude ou solidão. Saímos da correria normal para a abertura e a clareza de um tempo fora do tempo. Se Siddhartha estivesse ouvindo a conversa distrativa das amas ou brincando com outras crianças, não estaria tão atento à abertura, à sua experiência mais profunda. Nos momentos de pausa e repouso sob o jambo rosa, não estava buscando o prazer nem afastando o sofrimento do mundo. Ao pausar, relaxou em uma lucidez e uma liberdade interior. Inspirado pela experiência da infância, Siddhartha começou sua busca final da liberdade duradoura. Após se banhar no rio, aceitou o arroz doce oferecido por uma moça da aldeia e depois dormiu um sono com sonhos assombrosos. Ao despertar, restaurado e fortalecido, de novo buscou a solidão sob um ficus religioso, conhecido agora como a árvore Bodhi, e resolveu permanecer quieto ali até alcançar a liberação completa. A imagem do Buda sentado sob a árvore Bodhi é um dos grandes símbolos místicos que representam o poder da pausa. Siddhartha não estava mais se agarrando ao prazer ou fugindo de qualquer parte de sua experiência. Estava se tornando totalmente disponível ao fluxo mutável da vida. Essa postura de não repelir nem se apegar a qualquer experiência passou a ser conhecida como o caminho do meio e caracteriza a presença engajada que despertamos na pausa. Na pausa, nós, à semelhança de Siddhartha, nos tornamos disponíveis a tudo o que a vida nos traz, inclusive as partes não encaradas nem sentidas de nossa psique. Quando o futuro Buda resolveu pausar sobre a árvore Bodhi, ficou face a face com o lado sombrio da natureza humana, representado pelo deus Mara. Em sânscrito, Mara significa delusão. A ignorância onírica que nos enreda no desejo e no medo e obscurece nossa natureza iluminada. Histórias tradicionais se referem a Mara como aparecendo de várias formas: tempestades violentas, mulheres tentadoras, demônios furiosos, exércitos gigantescos. Quando a sedutora apareceu, Siddhartha pôde certamente reconhecer
a enorme força de sedução, mas ficou imóvel, nem repelindo, nem se agarrando ao desejo que surgiu em seu corpo e sua mente. Quando Mara transformou-se em um gigantesco demônio com garras e presas, que mergulhou no ar para atacá-lo, Siddhartha, com coragem e atenção plena, abriu-se ao medo que sentiu, sem fugir nem tentar se defender. Ao prestar atenção, em vez de reagir, viu além da ilusão do eu separado que nos aprisiona no sofrimento. No decorrer da noite, Siddhartha foi atacado pelo exército de Mara e acumulado de flechas de ganância e ódio. Ao recebê-las com o coração aberto e afável, elas se transformaram em florescências que caíram suavemente aos seus pés. Com o passar das horas, um monte de pétalas perfumadas cresceu e Siddhartha se tornou cada vez mais pacífico e puro. Ao se aproximar o amanhecer, Mara fez seu maior desafio, exigindo que Siddhartha defendesse seu direito de ocupar o assento da liberdade. Em resposta, o futuro Buda tocou no chão, pedindo à terra que fosse testemunha de seus milhares de vidas de compaixão. A terra tremeu em violenta afirmação e trevas, e trovões encheram os céus. Aterrorizado, Mara fugiu e junto dele desapareceram os últimos vestígios de ilusão. Desse modo, quando a estrela da manhã surgiu, qual diamante cintilante no horizonte, Siddhartha ganhou sua liberdade, percebeu sua natureza pura, consciência amorosa e radiante, e tornou-se Buda, o desperto. Essa é a história de Buda. A prática da aceitação radical começa com a pausa sob a árvore Bodhi. A autora contou todo esse enredo, essa história, para falar a respeito da importância da pausa, de nos colocarmos simplesmente observando o momento presente. A prática da aceitação radical começa com a pausa sob a árvore Bodhi. Assim como o Buda voluntariamente se abriu ao encontro com Mara, nós também podemos pausar e nos tornar disponíveis ao que a vida está oferecendo a cada momento. É a aceitação do momento presente, independente do que esteja acontecendo naquele momento, a gente aceita e aceita, simplesmente aceita. Desse modo, nas palavras do monge vietnamita Thich Nhat Hanh, cumprimos nosso compromisso com a vida. Pausar na frente de Mara. Durante a terapia, Laura começou a se referir à mãe como o dragão. Devido ao fogo abrasador de suas palavras, em uma sessão, após falarmos sobre sua mãe, fizemos uma visualização guiada. Em sua imagística, Laura achou-se envolvida em uma luta contra um dragão real. Viu-se rastejando no chão, esquivando-se atrás de rochas, subindo em galhos de árvore para se esconder. Reptiliano e feroz, o dragão a encontrava em todos os esconderijos. Evitando seus olhos, Laura lutava o tempo todo para escapar de seu hálito feroz. Imersa naquele drama, contou-me que se sentia fraca e exausta pelos esforços para escapar e pequena demais para contra-atacar. Perguntei o que ela queria fazer. Desistir, parar de fugir. O que acontece se você fizer isso? Não sei, talvez eu morra. Vai doer muito. O que vai doer tanto? Laura ficou em silêncio por um bom tempo, até que respondeu. Vou ver que não tenho mais uma mãe, e que é verdade, ela realmente é um dragão. Não tenho ninguém que me ame, sou ruim demais para ser amada. Percebendo que ela tinha acalentado a esperança de que o dragão fosse substituído por sua mãe real, a mãe que se importava com ela, Laura começou a soluçar. Tinha sido melhor fugir do que ser queimada pela verdade, do que sentir que era uma pessoa ruim e desprezada. Mas agora,
Com a esperança eliminada, Laura estava retornando aos sentimentos dos quais passara a vida se escondendo. Enquanto não paramos, a agitação mental, as atividades incessantes, não temos como conhecer nossa experiência real. Assim como Laura, no fundo, sabemos como evitá-la. Mas pode ser aterrorizante. É preciso ter coragem e determinação para se sentar sobre a árvore Bodhi e enfrentar as flechas de Mara. Laura precisaria de ambas para se livrar dos padrões que vinham arruinando sua vida. Encerrei a sessão indagando se ela sabia como o dragão era realmente. Em vez de lutar ou fugir, alguma vez ela tinha encarado o dragão ao se sentir atacada? Na sessão seguinte, contei a Laura que ela podia aprender a encarar o dragão de um local de força interior mediante o que eu denominava a arte de pausar. Quando o medo ou a raiva assomassem, ela poderia parar toda atividade externa e simplesmente prestar atenção no que vinha sentindo por dentro. Expliquei que se ela conseguisse pausar em vez de berrar ou fugir correndo de encontros dolorosos, com o tempo acharia recursos internos para orientá-la na reação sábia. Começamos a praticar a pausa em nossas sessões de terapia. Pedi a Laura que fechasse os olhos e trouxesse à mente o confronto recente no hospital. Lembrando o mais claramente possível como se sentira quando a supervisora deu a entender que ela estava errada. Quando sugeri que imaginasse como seria fazer uma pausa em meio àquelas sensações intensas e não fazer nem dizer nada, sua boca se retesou e seu queixo começou a tremer. Notando como seu corpo se enrijeceu, sussurrei suavemente que era bom respirar fundo algumas vezes. Quais pensamentos estão passando por sua mente? Perguntei, sem hesitar. Laura respondeu. Ela é uma escrota. Por que foi achar que eu é que estava causando o problema? Ela nem sabia o que tinha acontecido. Ficou em silêncio por um momento e acrescentou com amargura. Ela me fez sentir como se eu estivesse estragando as coisas, como minha mãe. Eu estava errada de novo. Quando perguntei o que estava percebendo agora no seu corpo, ela respondeu, meu rosto está queimando. Sinto enorme inchaço pressionando meu peito como se fosse explodir. Olha o corpo falando, né? As expressões totalmente infantis se manifestando ali no momento. Perguntei se ela podia continuar a pausa e sentir aquelas emoções. Ela explodiu. Isso não dá certo. O que devo fazer? Ficar sentada com um alvo na minha testa e deixar as pessoas me humilharem? Laura abriu os olhos e lágrimas começaram a surgir. Tara, quando alguém me critica, eu não consigo lidar com isso. Eu perco o controle. É como se eu tivesse que lutar com uma pessoa. Tenho medo de desmoronar se fizer uma pausa. Laura chorou com o rosto entre as mãos. Tenho tanta vergonha de mim. Não sou quem eu gostaria de ser. Quando praticamos pela primeira vez a pausa, podemos facilmente ser dominados pelos sentimentos brutos que têm determinado nosso comportamento por tantos anos. É importante relaxar aos poucos, se possível, com o apoio de outra pessoa, como Laura vinha fazendo em nossas sessões. É uma boa praticar imaginando uma situação recente ou provável. No entanto, se estamos envolvidos em uma situação carregada, uma boa forma de começar é fazer uma interrupção e achar um local quieto e seguro para praticar a pausa. Sempre é bom começar com algumas respirações profundas, conscientemente relaxando o corpo e a mente. Em nossas sessões, Laura começou com pausas que não duravam mais que 1 minuto. Com o tempo, aprendeu a permanecer presente com ondas de sentimento intenso. Quando a insegurança que vinha evitando havia anos vinha à tona,
ela praticava a pausa. No entanto, precisou de várias sessões para que a pausa começasse a parecer um refúgio real, um lugar onde pudesse estar consciente da dor sem se sentir dominada ou esmagada por ela. No final, a pausa permitiu que ela se entendesse de forma íntima e honesta. Na tourada existe um conceito interessante da pausa como um local de refúgio e renovação. Acredita-se que durante a luta, o touro possa achar sua área de segurança na arena. Ali ele recupera a força e o poder. Esse lugar e esse estado interno são chamados de sua querência. Enquanto o touro permanece enfurecido e reativo, o toureiro está no controle, mas quando acha a querência, o animal recupera a força e perde o medo. Da perspectiva do toureiro, nesse ponto o touro é mais perigoso, pois se conectou com o seu poder. A cada vez que Laura se sentia provocada e partia para o ataque, mais desequilibrada ficava, mais era dominada pelo medo e pela vergonha. As forças de Mara, o toureiro de Laura, permaneciam no controle. Ao aprender a achar a querência, fazendo uma pausa, ela pôde reagir às suas circunstâncias de forma mais equilibrada e construtiva. Que interessante, né? A pausa da força. Um dia Laura me contou que algo havia mudado. No jantar de aniversário com a família do irmão, sua mãe começou mais uma vez a provocar, querendo saber quando ela começaria a procurar um novo emprego. Sem nem dar à filha a chance de responder, a mãe se inclinou para frente e disse, ríspida e sarcástica: "Não me diga, já sei, você está esperando cair do céu." Como se o silêncio de Laura fosse um sinal verde para continuar, a mãe ampliou o ataque. "Quer que Phil sustente você a vida inteira?" Com o coração martelando no peito, Laura fez a pausa e respirou fundo. Sentiu um calor abrasador no peito, como se tivesse sido apunhalada. E tudo nela queria gritar de raiva. Em vez disso, ela disse simplesmente: "Não sei, mãe." E se recostou na cadeira. "Certo," sua mãe retrucou, talvez surpresa por receber tão pouco combustível para o seu fôlego, e virou-se para conversar com o filho. Laura não sabia o que ia acontecer a seguir. Ao manter a pausa, sentiu o corpo tremer. Parecia que seu peito ia se abrir. Ela observou a confusão de histórias turbilhonando por sua mente. Laura, aquela que estragava tudo. Laura, a louca furiosa. Em meio ao tumulto, ouviu uma voz interior sussurrar: "A sensação é horrível, mas eu consigo lidar com ela." Ela havia sentido aquela agitação muitas vezes nas nossas sessões de terapia e sabia que era suportável e que ia passar. Ao relaxar, Laura sentiu uma amplitude se abrindo devagar no peito e na garganta. A dor aguda começou a se dissolver e em seu lugar surgiu um profundo sentimento de pesar. Ao permitir que todos aqueles sentimentos se desenrolassem, sentiu-se como se estivesse gentilmente cuidando dos locais feridos dentro de si. Não mais aprisionada no transe, Laura podia agora imaginar algumas escolhas. Podia permanecer até o fim da reunião ou ir para casa. Podia confrontar a mãe e contar por que não havia encontrado um novo emprego ou deixar de lado o inconsciente, ou deixar de lado o incidente. Qualquer que fosse sua atitude, surgiria agora de uma nova forma de reagir ao seu próprio eu. A pausa lhe permitiu aceitar tudo o que vinha sentindo, e restaram um calor humano e uma gentileza surpreendente. Ao olhar para a mãe, Laura sentiu aumentar a ternura. Viu uma mulher aprisionada na própria insegurança. Palavras descontroladas, punhos fechados. Quando se despediram altas horas da noite, ela conseguiu olhar a mãe nos olhos e tocá-la, e sorrir. Laura havia enfrentado o dragão, tanto na mãe como em si mesma. Por baixo do exterior feroz da mãe havia encontrado uma pessoa ferida. O dragão de Laura também vinha montando guarda sobre sua vulnerabilidade, seu medo de ser má, sua vergonha.
Sob as camadas das escamas afiadas, achou seu coração suave e bondoso. O poeta Rainier Maria Rilke expressou uma profunda compreensão dos dragões que todos nós enfrentamos. Abre aspas. Como poderíamos esquecer aqueles mitos antigos que estão nos primórdios de todas as raças? Os mitos sobre dragões, que no último momento transformam-se em príncipes. Talvez todos os dragões na nossa vida sejam apenas príncipes, aguardando que hajamos uma só vez, com beleza e coragem. Talvez tudo que nos assusta na essência mais profunda seja algo indefeso que deseja nosso amor. Fecha aspas. A pausa sagrada, terreno fértil para a ação sábia. Tendo aprendido a pausar, Laura estava pronta para explorar os tipos de estratégias que poderiam vir depois da pausa para ajudar a salvar seu casamento. Embora soubéssemos que ela levaria algum tempo para romper o hábito de reagir, em nossas sessões exploramos diversas coisas que ela poderia fazer quando se percebesse criticada por Phil. Caso notasse que ia explodir, ela poderia pausar, informar que precisava de um tempo e sugerir que conversassem depois. Então, poderia ir até outro cômodo da casa e observar em que narrativa estava aprisionada e como estava se sentindo. Caso reagisse e eles começassem a discutir, ela poderia optar por interromper a briga com uma pausa e, após um momento, tentar dizer a Phil o que estava sentindo. Poderia perguntar o que ele estava sentindo também. Chegamos a imaginar uma época em que ela poderia estar tão à vontade após uma pausa que poderia pegar na mão dele e ficar em silêncio por um momento. Na primeira vez que ela tentou, após uma pausa, contar a Phil o que estava sentindo, ele não estava preparado. Acostumado com as suas comunicações em forma de ataque de raiva, interrompeu-a no meio da frase. Laura, estou cheio dos seus eternos dramas. Vamos ter que passar por isso de novo? Sem esperar por uma resposta, ele apanhou o jornal e se afastou. Naquela semana, Laura me perguntou: Tara, como isso pode funcionar se sou a única a fazer? Claro que mudar os padrões do casamento não dependeria só de Laura, mas poderia começar por ela. Uma única pessoa num relacionamento que pratique a pausa e a abertura com aceitação radical do que se está sentindo já tem o potencial de libertar ambos de um impasse doloroso. Pausar interrompe padrões arraigados de interação. Quando a espiral descendente de julgamentos e mal-entendidos é interrompida, ainda que por um breve tempo, torna-se possível reconhecer as crenças e os sentimentos inconscientes que estão por trás do problema. Tal consciência leva naturalmente às escolhas mais sábias. Quando um parceiro opta por evitar comentários ofensivos ou escutar com mais atenção, o outro pode ficar mais relaxado e menos defensivo. Mesmo não sendo garantia de salvar um relacionamento abalado, a pausa vai sempre levá-lo a alguma resolução. Para Laura, pausar abriu a porta para a comunicação real com o seu marido. O ponto de virada ocorreu uma noite em que Phil contou que não poderia tirar uma semana de folga para que passassem as férias juntos. Eles logo entraram numa de suas discussões típicas, mas no meio dela, Laura se lembrou de pausar. Lenta e tranquilamente ela disse: Estou sentindo o mesmo medo de novo, de que você não quer estar perto de mim. Quando me sinto assim, preciso de um sinal de que você se importa comigo. De início, Phil ficou aborrecido. Veja bem, Laura, sinto que se não faço das tripas coração para tratar do seu eu frágil do jeito que você exige, você vai explodir. Não quero ficar refém da sua raiva.
Suas palavras apenas pairam no ar. Laura não interveio para se defender. Então algo pareceu mudar em Phil. Após um momento, com uma voz mais suave, ele acrescentou: "É difícil para mim ser afetuoso a pedido. Quando você precisa que eu a tranquilize, que retire um comentário crítico, bem, eu me sinto manipulado. Mas, sinceramente, Laura, eu me odeio por ser tão mesquinho com você." Essa última parte não foi algo que Laura teria imaginado. Ela conseguiu contar que se sentiu humilhada quando explode com ele. Após um longo silêncio, acrescentou: "Phil, nem sei dizer como tem sido difícil isso, estarmos tão distantes." Ao final da conversa, eles haviam decidido procurar terapia de casal. Com o tempo, Phil e Laura conseguiram resgatar uma afeição calorosa e divertida, liberta dos vínculos sufocantes de sua raiva. Laura sentiu sua sensualidade despertar e eles voltaram a ter uma intimidade vibrante. Laura atribuiu a renovação de seu casamento ao poder da pausa. A atmosfera de pausar foi convidativa. Quando Phil também reduziu suas reações, começou a notar e aceitar o que vinha realmente sentindo. Para ambos, as palavras e ações que emergiram da abertura da pausa revelaram uma ternura e uma confiança crescente. Momentos preciosos de liberdade. Aprendemos a aceitação radical praticando a pausa repetidas vezes. Bem no momento em que vamos partir para o ataque verbal, não atacamos. Quando nos sentimos ansiosos, em vez de ligar a TV, telefonar para alguém ou ficar remoendo as situações, nos sentamos quietos, sentimos nosso desconforto ou nossa inquietude. Nessa pausa, abandonamos o pensamento e a ação e ganhamos intimidade com o que está ocorrendo em nosso corpo, nosso coração e nossa mente. Pausar como uma técnica pode parecer estranho, esquisito ou contrário ao nosso modo de vida habitual, mas existem muitos momentos, ao tomar banho, andar, dirigir, em que liberamos nossas preocupações e estamos simplesmente atentos e deixando a vida fluir. Podemos pausar a ver a nova vegetação na primavera, ou a observar a inocência no rosto de uma criança no supermercado, quando enfim entendemos um problema que vínhamos enfrentando. Nossa pausa pode ser um suspiro enquanto nosso corpo e nossa mente relaxam. Ao final de um longo dia, podemos experimentar uma pausa natural, quando nos deitamos na cama e relaxamos de tudo. Podemos também fazer uma pausa proposital, durante atividades regulares. Eu, com frequência, faço uma pausa antes de sair do meu carro e simplesmente sinto o que está ocorrendo dentro de mim. Às vezes, após desligar o telefone, fico sentada na minha escrivaninha apenas respirando, atenta aos sons, em vez de ir direto fazer a próxima tarefa. Ou posso parar de limpar a casa por um momento e ouvir a música que liguei para me fazer companhia. Podemos optar por pausar no alto de uma montanha ou no metrô, enquanto estamos acompanhados ou meditando sozinhos. A Jan Budharsa denomina esses intervalos de pausa natural ou propositada nirvanas temporários. Alcançamos a liberdade que é possível em qualquer momento em que não estamos nos agarrando à experiência ou resistindo a ela. Ele escreve que, sem esses momentos de pausa, os seres vivos morreriam ou ficariam loucos. Em vez disso, sobrevivemos porque existem períodos naturais de calma, de plenitude e sossego. Na verdade, eles duram mais do que as fogueiras de nossa fixação e nosso medo, e o que nos sustenta é o que nos sustenta. As pausas em nossa vida tornam nossa experiência plena e significativa. Certa vez perguntaram ao renomado pianista Arthur Rubinstein: "Como você consegue ser tão bom com as notas?"
Sua resposta foi imediata e entusiasmada. Abre aspas. Existem muitos outros tão bons com as notas quanto eu, mas com as pausas. Ah, é ali que reside a arte. Fecha aspas. Como uma nota de repouso numa partitura musical, a pura quietude de uma pausa forma o pano de fundo que permite ao primeiro plano tomar forma com clareza e frescor. O momento que emerge da pausa pode, como a nota abençoada, refletir a genuinidade, a integridade, a verdade de quem somos. Pausar é o portão de entrada para a aceitação radical. Em meio a uma pausa, damos espaço, atenção à vida que está sempre fluindo por nós, a vida que costuma passar despercebida. É nesse repouso sobre a árvore Bodhi que percebemos a liberdade natural do nosso coração e da nossa consciência. Tal como o Buda, precisamos, em vez de fugir, apenas nos comprometer a chegar, aqui e agora, com uma presença dedicada.